Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos fazer uma oração. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta noite, que o Senhor esteja conosco, nos iluminando, dando paz, tranquilidade, para que possamos compreender a mensagem desta noite, levarmos para a nossa vida. Obrigada, Senhor, por cada uma das coisas boas que nos acontece. Obrigada pela nossa família e pelos nossos amigos. Nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estão conosco e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. E ele inicia com a seguinte mensagem: Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala um pouquinho sobre o jugo leve. Para que a gente entenda o que é jugo, jugo é aquele suporte que é colocado no transporte de uma carroça, aquilo que é colocado por cima do boi, né? E nós relacionando com o que vai trazer o capítulo, é sobre os fardos, as dores que nós temos. E o que ele quer dizer com esse jugo leve? Que todo o sofrimento que nós passamos, todas as misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, elas encontram a sua consolação. E nós somos capazes de superar cada uma dessas dificuldades. E que Jesus está conosco. E aí, este Consolador prometido que Jesus fala neste capítulo, ele é o Espiritismo, né? No nosso entendimento. Mas por que é o Espiritismo? Não é porque é a doutrina em si, mas o conhecimento que ela traz sobre a vida futura. Naquele período de Jesus, ainda não era possível que Jesus explicasse tudo que, haveria dos conhecimentos relacionados à vida futura, porque aquelas pessoas daquele momento ainda não estavam preparados para a mensagem, Foi uma construção ao longo do tempo. Se nós pegarmos, a história da humanidade, Platão, Sócrates, eles já trazem o aspecto da vida futura, Eles já trazem a reminiscência da alma, Que nós temos coisas, que são guardadas em nós, conhecimentos. Daí veio vindo Jesus, depois veio uma leva grande de intelectuais, de filósofos, trazendo também, até culminar, no surgimento da doutrina espírita. Claro que Kardec, ele pegou esses conhecimentos que já haviam, e ele conseguiu organizar esses conhecimentos na doutrina espírita. E aí, este Consolador da vida futura ajuda-nos a termos esperança e entender o porquê dos acontecimentos que nós temos na vida. Isso faz com que nós tenhamos a verdade. E é nesse sentido que Jesus trouxe que um dia seria revelada a verdade, mas a verdade no seu aspecto assim. A palavra verdade é ver com claridade. Então, a gente conseguiu enxergar algumas coisas que até então eram mistérios, nós conseguimos ver, nós conseguimos compreender. Então, nós estamos agora moídos da verdade, porque nós já conhecemos algumas coisas. E este conhecer que nos dá a fé, que é a confiança de que existe uma justiça por todas as situações que nós vivenciamos. Por isso é consolador para nós. Porque à medida que eu entendo que o meu sofrimento, que as minhas dificuldades que eu passo são situações que eu preciso recompor ou que eu escolhi passar,
isso me consola e isso me dá força para continuar no caminho. Então, todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas de entes queridos, tudo isso é consolado quando a gente compreende que existe uma vida futura e que somos espíritos imortais, né? Que nós fomos reencarnamos simples e ignorantes e fomos traçando o nosso processo de aprendizagem entre erros e acertos. E hoje nós estamos aqui a fim de melhorarmos a cada dia. Então, todas as dificuldades que nós enfrentamos, elas têm um sentido de ser. E conseguir enxergar isso, né, com exatidão, ajuda-nos a resistirmos, né, a termos perseverança e esperança, né, e nos auxilia no nosso entendimento sobre a vida, sobre as coisas, né? Ajuda a nos estarmos melhores e compreender o nosso papel no mundo. Por isso que o Evangelho ele traz que o Consolador prometido é o Espiritismo, por conta deste aspecto da vida futura e também da reencarnação, de que nós temos uma segunda chance. Porque se nós acreditarmos no céu ou no inferno, onde estará a justiça de Deus, né? Que criou, né, todos nós, porém deu para alguns algumas coisas e para outros outras coisas, e cobra da mesma maneira para com todos. Como que a gente pode ser cobrado de algo se nós não tivermos possibilidade de vivenciar aquilo, né? Quantos jovens, né? Quantas crianças são negligenciadas e se tornam adultos? Obrigado, Celi. Se tornam adultos rebelados, revoltados, né? Que têm lá as suas dificuldades, porque no período da infância ele não teve carinho, ele não teve, né? Todo o amparo. E outros irmãos tiveram. Então, como que Deus, diante disso, ele pode julgar aquele que vai para o céu e aquele que vai para o inferno? Então, não teria justiça em Deus. Nós já compreendemos que aquele irmão que está ali passando por aquelas amarguras, aqueles sofrimentos, ele está aprendendo com aquilo. E nós, que não estamos, temos que olhar e tirar como aprendizagem também. Não errar para não estar nessa situação também. Construir o amor ao próximo, né? Construir a caridade, o respeito, ter boas ações, boas atitudes, né? Conseguir ser diferente no mundo, fazer esta diferença, né? E Jesus, ele está sempre conosco, porque ele é um ser de consolo para nós. Todos esses conhecimentos que Jesus deixou para nós nos evangelhos, ele é um consolador. Ele é uma forma de Jesus dizer, estou com você em todas as suas dificuldades, em todas as suas vivências, eu estou ao seu lado. Há uma pequena historieta sobre um rapaz, né, que ele claro, é uma alegoria, né? Ele caminhava e nos momentos ele percebia que havia passos junto dele, né? As duas pegadas. Só que nos momentos da vida dele de mais sofrimento, ele via apenas uma pegada no caminho e ele se sentia abandonado. Porém, depois, né, ele foi cobrar isto. E Jesus o disse: naqueles momentos que você estava sofrendo, eu estava com você. Você viu apenas uma pegada porque eu estava lhe carregando aos braços, estava te carregando no colo. Ou seja, Jesus em nenhum momento ele nos abandona.
ele não nos deixa desamparado. E essa pequena historieta remete-se a isso, né? De que naqueles dias mais tenebrosos, mais difíceis, naqueles dias onde nós choramos, nós sofremos, Ele está conosco. E ter esta fé, esta confiança, vai suavizar as dificuldades da vida. Porque se nós não temos esse entendimento, todos os sofrimentos e aflições que nos chegam, elas pesam muito mais. E nós nos deixamos consumir pela tristeza, pela decepção. E nós não conseguimos enxergar as flores do caminho, as coisas boas que nós temos, né? Porque hoje nós temos sim muitas coisas boas acontecendo. Se nós olharmos com carinho, nós veremos que nós temos uma família que tem lá as suas diferenças, mas que é uma boa família. Nós temos, né, pessoas que estão próximas de nós, amigos. Nós temos tantas outras coisas boas que o bem sobrepõe-se ao mal. E nós temos que começar a enxergar isso e sermos gratos para que a gente possa ter esperança e continuar caminhando, né? Perceber tudo de bom que nós temos. Então, esta consolação que este capítulo traz está relacionado com a continuação da vida. Que nós compreendamos que o sofrimento, ele tem uma utilidade e ele tem um sentido de ser. Que nada do que nós passamos é por acaso. E por isso, essa consolação deve nos dar fé e esperança, para que a gente possa ter um sentido para a nossa existência e perceber também que a morte, ela não existe, ela é um recomeço. Então, o que nos cabe? Nos instruirmos cada vez mais, buscar coisas boas, buscar a caridade, buscar ajudar o próximo, em todos os momentos. E aos pouquinhos, conforme nós vamos nos instruindo e vamos adquirindo mais conhecimento, tudo aquilo que nos é ainda oculto vai estar claro a nós. Nós vamos conseguir enxergar cada vez mais a verdade. Porque a nossa questão moral, intelectual, ela também se relaciona com o nosso livre-arbítrio. Então, à medida que eu me instruo e que eu cultivo coisas boas no meu espírito, é como se fosse um funil, né? O nosso livre-arbítrio, que quando nós estamos na infância da nossa moral e do nosso intelecto, ele é bem pequeno. Mas à medida que nós caminhamos, ele vai abrindo, ele vai aumentando. E nós vamos conseguir fazer boas escolhas na nossa vida e nós vamos conseguir plantar as sementes do bem, né? Nós vamos compreender que fazer o bem, né, ajudar ao próximo é muito mais importante. E os nossos fardos, os nossos sofrimentos, como Jesus traz do jugo leve, realmente vai se tornar leve. Porque quando eu consigo enxergar o sofrimento do outro e estar ali auxiliando aquele outro, eu esqueço um pouquinho das minhas dores, né? Eu deixo de lado e eu me dou naquele momento. Então, eu sou o primeiro beneficiado sobre aquilo, né? E nós vamos, aos pouquinhos, substituir a revolta, a amargura por bons sentimentos. Nós vamos entender que tudo tem o seu sentido de ser. E nós vamos nos perdoar o outro, né? E construir dentro de nós a nossa própria luz. E quando nós percebemos, teremos extirpado do nosso coração o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Nós vamos ter retirado todos esses sentimentos ruins do nosso coração.
e nós vamos estar bem. Vamos perceber que realmente Jesus trouxe este Consolador para nós. E nós vamos enxergar a verdade e nós vamos deixar de sermos impiedosos, né? Estarmos em erro, na incredulidade. Nós vamos conseguir extirpar das nossas almas as dores através do devotamento e da abnegação, deste ajudar o próximo e desse entendimento. E vamos sempre estarmos em prece, em alegria. Seremos luz na vida das pessoas. E vamos ter esse sentimento de dever cumprido, de que tudo o que nós passamos foi importante para sermos melhores hoje. Então, é isso que o capítulo de hoje nos traz, né? Essa importância da doutrina espírita na nossa vida, o quanto que ela ajuda a sermos melhores a cada dia e o que nós temos possibilidade de realizar, porque nós temos muito a oferecer, basta nós querermos, nós termos boa vontade e coragem para aliviar os sofrimentos do outro, ajudar sempre. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Obrigado pelos, as escritas aí no chat. E agora nós vamos para a nossa vibração. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta noite. Abençoa, Senhor, todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, nos hospitais, os seus familiares. Ilumina, Senhor, aqueles irmãos que estão desencarnados, que acabaram de fazer a passagem. Ilumina, Senhor, os corações enlutados, que eles consigam ser amparados, consolados, porque nós já entendemos que é apenas um até logo. Logo nós vamos estar junto deles novamente. Ilumina, Mestre, aqueles irmãos que estão desempregados, passando por necessidades, que eles consigam ter esperança, que eles não percam a fé e continuem lutando. Ilumina, Senhor, as crianças neste mês delas, que elas se sintam amparadas também, principalmente aquelas que estão nas comunidades, que têm lá suas dificuldades, que elas possam receber todo tipo de assistência. Ilumina aqueles irmãos que estão nas ruas, né? Que eles possam receber o alimento dos seus anjos de luz, que almas caridosas os encontre e os ampare. Mestre, abençoa também aqueles irmãos que estão em erro, né? Que estão nas penitenciárias, nas fundações casa, que eles recebam também todo o amor e todo o auxílio. Ilumina também, Senhor, a nossa família, todos aqueles a quem amamos, e que o Senhor possa adentrar pela porta da frente de nossas residências, iluminando cada um dos seus cômodos, trazendo paz, trazendo amparo para cada um dos nossos familiares, que eles se sintam acolhidos, fortalecidos. Ilumina, Senhor, aqueles irmãos que ainda persistem em magoar, em machucar o outro, que eles consigam enxergar que fazer o bem é mais importante. Mestre, ajuda-nos a sermos melhores a cada dia. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nós temos recebido. Obrigado pelo alimento, pela vestimenta.
Obrigada por cada sorriso e abraço que nós recebemos. E abençoa, Mestre, o resto de semana, o nosso fim de semana, e esteja conosco, abençoando em todos os momentos. Que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco, lembrando que a live também acontece aos domingos, às 8h30 da manhã. E nós temos a palestra que vai ser às 10, também pelo Facebook. Ela é transmitida diretamente lá do Vovô Nestor. E nós estamos com a evangelização espírita. Então, aqueles que conhecerem jovens, crianças, né, e quiserem levar ao centro, nós estamos aos domingos das 9 às 11 da manhã. Então, todos estão convidados. Uma boa noite. Que Deus abençoe.